Bom, então, meus amigos, vamos ver concurso de pessoas. Concurso de pessoas, também chamado concurso de agentes. Vamos ver as formas. O que interessa para nós em termos de concurso de pessoas? É justamente a autoria, a coautoria e a participação. A autoria, vocês já sabem que não há necessidade de nós estudarmos o concurso de pessoas, porque se a pessoa praticou o crime sozinho, nós temos uma autoria singular, não vai haver concurso. O que vai nos interessar é a coautoria, quando duas ou mais pessoas praticam a conduta típica prevista na figura penal, ou a participação, quando duas ou mais pessoas concorrem de qualquer modo para a prática do crime. É preciso ressaltar que existem crimes que são praticados por uma só pessoa. E existem crimes que necessariamente precisam ser praticados por um número indeterminado, grupo, mais de duas pessoas. Então, por exemplo, o homicídio pode ser praticado só por uma pessoa. O furto pode ser praticado por uma só pessoa. Esses crimes, eles são unissubsistentes. Por quê? Porque eles são geralmente praticados por um só sujeito. Mas existem aqueles crimes que são plurissubsistentes, que há necessidade de serem praticados por duas ou mais pessoas. Um exemplo é o bando-quadrilha. O bando-quadrilha é um crime que é praticado por duas ou mais pessoas. A rixa é um crime que é praticado por duas ou mais pessoas. Então, eu tenho tanto crimes unissubsistentes como plurissubsistentes. Bom, para começar a nossa aula sobre concurso de pessoas, ou concurso de agentes, como vocês quiserem, precisamos explicar as teorias sobre a autoria. Então eu tenho teoria restritiva, teoria extensiva e teoria do domínio do fato. Vamos repetir? Teoria restritiva, teoria extensiva e teoria do domínio do fato. Vamos começar com a teoria restritiva. Como o próprio nome diz, ela restringe o conceito de autor. Para ela, autor é somente aquele que realiza a conduta principal descrita no tipo. Então, no crime de homicídio é quem mata. No crime de furto é aquele que subtrai a coisa alheia móvel. No crime de roubo é aquele que subtrai a coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. No crime de estupro seria aquela pessoa que pratica a conjunção carnal contra a mulher mediante violência ou grave ameaça. Para essa teoria, o autor é somente aquele que pratica a conduta principal descrita no tipo. O autor é aquele que realiza o verbo do tipo: matar, roubar, furtar, etc. Essa é a teoria restritiva. Temos a teoria, na teoria restritiva, a coautoria. Para a teoria restritiva, é a realização do verbo por duas ou mais pessoas. Então, quando duas ou mais pessoas realizam o verbo do tipo, nós vamos ter a coautoria. Quando, embora a pessoa não realize o verbo previsto no tipo, mas concorra de qualquer modo para a realização do crime, auxiliando, instigando, nós vamos ter a participação. A teoria restritiva é a teoria que foi adotada pelo professor Damasio e também pelo Código Penal. Considera-se coautor
aquele que, juntamente com o autor, praticou o verbo previsto no tipo penal. Se duas pessoas atiram e matam uma pessoa, os dois são coautores. Se duas pessoas subtraem coisa alheia móvel, os dois são coautores. Se duas pessoas subtraem, mediante violência, emprego de arma, coisa alheia móvel, tem os coautores do crime de roubo. Se ao contrário, eu tenho uma pessoa que aponta a arma e o outro fica só observando, um é o autor do crime e o outro é o partícipe. Se para o João manter relações sexuais com Maria, ele pede a ajuda de Pedro, que só segura a vítima para que ele mantenha relações sexuais, a pessoa que segurou, como não pratica conjunção carnal, ele é partícipe. Essa é a teoria adotada pelo Código Penal, cujo maior expoente é o nosso querido Damásio de Jesus. Mas tem mais. Temos a teoria extensiva. Na extensiva, como o próprio nome diz, se estende o conceito de autor. Autor é qualquer um, aquele que pratica o núcleo do tipo e aquele que concorre para a sua realização. Para essa teoria, ela é como se ela englobasse no mesmo conceito tanto o autor propriamente dito como o partícipe. Tanto aquele que pratica o núcleo do tipo quanto aquele que concorre para a sua realização é considerado autor. Essa teoria, por motivos óbvios, não foi adotada entre nós, foi adotada pelo Código Penal, porque vocês sabem que o nosso Código Penal distingue entre autor, coautor e partícipe. Portanto, quando eu digo que o partícipe é a mesma coisa que o autor, já está fora do nosso ordenamento jurídico penal. Já a teoria do domínio do fato, muitas vezes falada aqui e hoje finalmente vai ser explicada, é aquela que diz que o autor não é só aquele que pratica a conduta típica, mas fundamentalmente aquele que detém o domínio do fato, ou seja, aquele que controla toda a ação até a produção do resultado. O autor, para essa teoria, não é quem pega na arma e atira na pessoa. Não é quem pega na arma e usa violência para subtrair coisa alheia móvel. Não é quem usa da força para praticar a conjunção carnal com a mulher. Fundamentalmente, é aquela pessoa que tem o domínio do fato, quem controla a ação das pessoas que vão executar a conduta prevista no tipo. É o planejador. Não só o planejador, é o autor intelectual. Não só o autor intelectual, mas aquele que controla a ação dos outros coautores. É, por exemplo, o mandante do crime de homicídio. Ele não deu nenhum tiro, ele só mandou que o pistoleiro executasse aquela pessoa. Mas quem tinha o domínio do fato era ele. Era ele que pagou o pistoleiro, foi ele que instruiu o pistoleiro, foi ele que disse: olha, você vai ficar naquele local, a tantas horas a vítima vai passar, você vai atirar. Então, essa teoria, que foi encabeçada por Luiz Flávio Gomes e Alberto Silva Franco, é a teoria que vem ganhando espaço no direito penal moderno. Por quê? Porque hoje já se aceita essa teoria, porque nós já consideramos autor intelectual ou mandante do crime, e ele responde como autor e não como partícipe, pelo fato dele ter o domínio daquele crime, ele tem o domínio daquele fato. Ele que controla a ação dos demais executores daquele crime. Portanto, ele é o autor intelectual, o mandante do crime. Professor, e quem atirou
Seria o quê? Coautor? Coautor. Coautor. Tá? Então, essa teoria é adotada pelo Luiz Flávio Gomes e pelo nosso querido Alberto Silva Franco. Bom, e professor, e o que é coautoria? Coautoria é quando o coautor, aquela pessoa que juntamente com o autor pratica a conduta prevista no tipo penal. Vamos dar alguns exemplos de coautoria. 2 pistoleiros atiram e matam José. Os 2 praticaram a conduta típica, matar alguém. Os 2 são coautores, porque está provado que os 2 praticaram intercrimes e praticaram a conduta descrita no tipo penal. Um atirou, o outro também atirou. Então são coautores. Crime de furto. 2 trombadinhas abordam uma senhora que vem passeando numa praça. Um leva o cordão e outro puxa o relógio. Ambos subtraíram coisa alheia móvel. Ambos praticaram a conduta principal descrita no tipo penal. Portanto, ambos praticaram a conduta do tipo. Então, ambos são autores. E, em conjunto, eles são coautores. O coautor é aquele que, juntamente com o autor, pratica a conduta descrita no tipo. É a mesma coisa que o correto? O coautor pode ser o corréu, mas às vezes eu tenho coautoria sem que o coautor seja descoberto. E nesse caso, pode ser que eu tenha só um réu, porque o outro não foi descoberto. Mas geralmente o corréu é o coautor do crime. Agora, ele pode ser também corréu como um partícipe do crime. Porque ele é réu com o outro, com o autor do crime, mas ele não praticou a conduta típica. Então tem que ter cuidado. Por exemplo, no estupro, que eu ainda agora citei, o cidadão Pedro, que só segura a mulher para que o outro pratique o estupro, o nosso amigo João, nós vamos ter corréus João e Pedro. Mas o corréu Pedro não é coautor, ele é partícipe. E ele é corréu no processo. Então, cuidado. Beleza? Deu para entender isso aqui? Fácil. Isso aqui é mais fácil do que tirar pirulito da boca de criança. Na prova, tem aquelas questões cabeludas. O aluno olha, fica logo tremendo. Mas vocês fiquem tranquilos. Depois dessa aula, vocês saberão tudo sobre concurso de pessoas. Professor, isso aí, para não ficar muito tremo na prova, que artigo é que está contemplando isso aí? Vamos depois dar uma olhadinha no artigo 29 do Código Penal. Vamos já fazer a referência aqui. Vai aparecer aqui já já. Ok, vamos falar agora do partícipe ou participação. Tá aí, já achou? Já. Você quer dar uma lida aí? Vamos lá. É o artigo 29, é isso? Então, leia lá. Vamos lá. Título 4 do concurso de pessoas. Artigo 29. Quem, de qualquer modo, concorrer para o crime, incide nas penas a este combinadas na medida da sua culpabilidade. Esse aí, gente, é aquela pessoa que, embora não tenha praticado a conduta prevista no tipo penal, concorre de qualquer modo para a prática do crime. E por concorrer de qualquer modo para a prática do crime, também vai sofrer uma sanção penal na medida de sua culpabilidade. Olha só. Então, o partícipe, ele não pratica o verbo